Olá, o caminho para a Casa Branca chegou aos Estados Unidos. A equipe da Exame está aqui em Milwaukee, no Wisconsin, para acompanhar a convenção republicana. Estamos aqui eu, Rafael Balago, repórter da Exame, e Luciano Pádua, editor de macroeconomia da revista. A convenção começa com uma pressão extra porque Donald Trump, o candidato do partido à presidência, que será confirmado nesse evento, foi alvo de um atentado a tiros no sábado. Trump confirmou a presença aqui, está a caminho, e a segurança, que já era grande, foi bastante reforçada nos últimos dias. Inclusive, a gente teve até alguns perrengues para chegar aqui ao espaço da convenção, porque temos muitos quarteirões totalmente cercados e poucos pontos de entrada. Você não vai contar melhor como é que foi esse processo. Pois é, eu acho que é legal a gente posicionar o espectador de que a cidade virou um verdadeiro labirinto, né, Rafael? Ela foi cercada aqui, o downtown de Milwaukee, foi cercada por grades por todos os lados. As calçadas estão fechadas. A gente tentou entrar por um ponto, tivemos que andar mais ou menos uns 45 minutos num sol inclemente aqui do verão de Milwaukee, que é um dos lugares mais frios dos Estados Unidos, mas no verão também é bastante calor. E nos chamou a atenção também um pouco da falta de comunicação entre as forças policiais, que foi um ponto de preocupação muito levantado na imprensa aqui durante o atentado, durante o esquema de segurança no atentado ao Donald Trump, né? O serviço secreto tem dito, que é o responsável pela segurança dele, tem dito que o atirador estava fora do perímetro que era de sua responsabilidade. Estaria, portanto, dentro do perímetro da responsabilidade da força policial local. E aqui eu acho que vale essa anedota das nossas andanças por Milwaukee, porque a gente pediu informação várias vezes e simplesmente nos mandavam para lá e para cá, não sabiam muito bem o que estava acontecendo. Andamos bastante e junto conosco uma série de outros participantes aqui, desde membros da imprensa, como delegados, como voluntários, também estavam tentando achar uma entrada. A verdade é que o centro da cidade foi cercado e há 5 checkpoints que os carros podem entrar. Os carros, eles são revistados por cães farejadores, o motorista tem que sair do carro, abrir o capô. É uma segurança assim, que chamou bastante atenção para a gente já esteve em outros eventos internacionais. É uma coisa que se equipara a quando há chefe de estados, né, Rafael? Eu acho que essa foi uma primeira percepção muito significativa. A gente estava aqui no sábado, a gente viu primeiro as grades e uma cidade vazia, e agora a gente viu essa segurança sendo reforçada. Realmente formam-se filas enormes. Então, acho que é um primeiro relato da nossa experiência aqui. Ainda não está super cheio, mas está enchendo. Todo mundo de camiseta vermelha. A gente estava agora dentro do plenário onde vão ser feitas as sessões e os discursos dos membros do partido. Então essa primeira percepção de que a segurança, agora aqui ao fundo, não sei se o áudio capta, mas tem um helicóptero sobrevoando, no que é uma demonstração de força. Agora, Rafael, eu queria voltar para você para perguntar o que o espectador tem que prestar atenção aqui nessa convenção republicana. Assim, voltando, a principal coisa são os discursos, né, que serão feitos ao longo dos 4 dias de evento. Donald Trump vai fazer o discurso na quinta-feira, mas também fale hoje, né? E tem uma questão também aqui que falta informação, né? A gente não tem ainda agora é meio-dia e pouco aqui no horário local, a gente não tem ainda a programação do dia, dos horários, quem vai falar em qual horário. Então, tem essa questão dos horários, né? E geralmente quem fala por último é um sinal de que tem mais prestígio no partido. Ao longo do dia, né? Isso. E também 2 questões importantes desse evento. Um deles é a nomeação do vice do Trump, que ainda não foi revelada, né? Geralmente esse nome é revelado antes da convenção, mas isso acabou sendo adiado. Havia até alguma informação que talvez fosse revelado no sábado, mas como teve o atentado, isso não aconteceu. E aí isso também vai indicar os rumos que os republicanos devem ter no futuro, já que é bom lembrar que o Trump vai ser um partido, caso o Trump vença, ele vai ser um presidente de um mandato só, porque só se pode ter 2 mandatos por cada pessoa. Então esse vice tem uma grande chance de virar um herdeiro político do Trump, e esse nome deve ser revelado hoje. O vice fará um discurso na quinta-feira, o candidato a vice aqui na convenção, e vale também prestar atenção como que esses candidatos, como esses discursos estão repercutindo, né, se são elogiados, são criticados, se repercutem em redes sociais ou não. E também um outro ponto a prestar atenção é se o Trump vai afinar um pouco o discurso ou não, né? O Trump está num momento que ele está atraindo mais atenção, porque foi alvo do atentado, mas o Trump teve uma retórica muito agressiva durante a campanha e durante seu governo também. E há um debate se o Trump vai
afinar um pouco esse discurso para atrair mais eleitor independente, que é, no fundo, quem vai decidir a eleição, né? O eleitor trumpista fiel já vai votar nele de qualquer maneira e o Trump tem o desafio de atrair os independentes para o partido. E, Luciano, o que mais tem visto dos analistas, na que você conversou nos últimos dias aqui sobre a convenção? Pois é, eu acho que eu estava conversando ontem com o Maurício Moura, nosso colega aqui do podcast, que vai se juntar a nós em breve. Ele chega amanhã, na terça-feira, e ele vai poder ainda trazer uma série de insights. Eu queria pegar carona no que você falou sobre a questão dos independentes, né, para poder dimensionar para o nosso espectador o que está em jogo. A questão dos independentes dos Estados Unidos é o seguinte: mais ou menos 40% do eleitorado americano é independente. Presidentes, para ganharem aqui, tradicionalmente, precisam ter 20% a 25%. Ou seja, metade desses independentes tem que estar dentro desses candidatos que pretendem vencer. O Trump hoje tem alguma coisa perto de 10 a 12%. Quer dizer, então assim, ele está muito longe ainda de conseguir fechar esse gap, né, em relação aos independentes. E a questão que o Rafael trouxe é de suma importância por um motivo simples, né? Ele tem duas opções agora, nos parece. A primeira coisa que ele pode fazer é inflamar ainda mais o discurso. Se ele fizer isso, ele vai tornar as fileiras dele mais inflamadas, mais acirradas, e isso pode até ter consequências negativas para a campanha dele. Isso, em suma, quer dizer que ele não conquista novos eleitores. Uma outra alternativa seria ele fazer um discurso mais moderado, seguindo um pouco da deixa do presidente Biden, que falou sobre uma união nacional, unificação nacional, né? Então os analistas têm me dito bastante isso. Interessante ver aqui nessa convenção vai ser o discurso do Trump, né? Como ele vai se posicionar diante do atentado que sofreu, né? Foi um atentado grave, foi uma brecha de segurança muito significativa e que coloca ele numa situação muito confortável, pelo menos nas próximas semanas. Se ele já era favorito segundo as pesquisas, agora ele ganha um boost. Então é isso que os analistas têm falado pra gente. Tem um outro ponto, Rafael, que eu acho que a gente pode comentar depois, que eu acho que é interessante, e o Biden nessa equação. O Biden nessa equação, ele tem um caminho duplo. Por um lado, ele sai do noticiário, como o noticiário aqui até então só falava da idade dele e da dúvida se ele tinha ou não capacidade cognitiva de ser presidente e de disputar um novo mandato. Eu acho que agora ele vai sair um pouco, vai ficar de molho essa imagem do Biden. Ele está se comportando como um presidente estadista, buscando falar de união nacional, de que vai proteger o Donald Trump e que já tem um nível de segurança elevada. Mas, por outro lado, nos bastidores, a pressão sobre ele deve ser bastante significativa. Ele tem diversas alas, seja doadores do Partido Democrata, seja a própria ala moderada, que aí acaba sendo a figura da Nancy Pelosi, que é ex-presidente da Câmara dos Deputados daqui, né, Lower House, que já deu uma deixa para ele de que ele precisa sair e ele vai continuar ficando. Ele deixou claro isso, pelo menos. Então ele tem essa pressão dupla para que ele saia. Por outro lado, a área mais à esquerda ali, que é representada muito pela AOC, aquela congressista muito famosa democrata. Então, que essa ala esquerda não está criticando tanto ele, mas está tentando que ele coloque mais das pautas de esquerda identitárias dentro da plataforma dele. Eu acho que, Rafael, também você teve num evento ontem da universidade aqui de Wisconsin, né? E tinha alguns posters, né, como chamam aqui os pesquisadores, que falaram bastante também do cenário para o Trump. Queria que você comentasse um pouco para o nosso espectador também sobre isso. Assim, pois é, eu fui ontem na Marquette University, né, uma das maiores universidades aqui de Milwaukee e de Wisconsin, e os pesquisadores falaram que há uma questão que é mais ou menos a seguinte: o Trump, ele segue na frente e o Biden está começando a cair. Para quem está ganhando o jogo, o empate é vantagem, como a Maurício já disse algumas vezes, né, aqui no programa. Só que a questão é que o Biden está caindo bastante, né, e essas pesquisas não pegaram ainda os resultados após o ataque, né, que foi sábado, então deve sair nos próximos dias mais números. O Trump deve ter provavelmente um boost, né, um aumento depois desse ataque e da convenção, porque ele vai ter muita mídia, né, ou seja, vai ser dias e dias de Trump aparecendo na imprensa o tempo todo. E o Biden realmente, ele submerge agora, né, vai ter um tempo ali para tentar rearranjar sua campanha internamente e tentar uma nova estratégia, porque a grande questão é que a estratégia do Biden não deu certo, né? Ele tentou dar entrevistas, fez uma coletiva semana passada, né, atrasou a coletiva 2 horas,
mas não conseguiu convencer de que ele mudou alguma coisa, que ele tem capacidade plena, né, de ser um presidente, por questões que ele tem realmente 81 anos já de idade, né, chegaria até 86 se tivesse o segundo mandato. E ele tem insistido mais ou menos na mesma tecla, né? Assim, acho que eu não vi nada de novo no discurso do Biden nessas últimas semanas. É o Biden sendo Biden e ele está tentando apostar nessa estratégia. E uma coisa também que eu vi lá no evento de ontem, né? Os republicanos muito confiantes, né? Eu conversei com um dos delegados republicanos lá e eles esperam, assim, que a convenção vai ser uma grande festa, né? Tem até um comentário que a gente ouviu, né? Que é como se fosse o Spring Break, né? Da política, né? Inclusive a gente está aqui em frente ao ginásio e aqui em volta tem muitos pubs, muitos bares, né? Que já estão aí decorados, esperando as pessoas depois. Fora os bares da cidade, né? A gente teve num bar mais cedo para tomar um refrigerante, gente, e poder se refrescar um pouco, mas a gente teve, e assim, o staff lá estava completamente, muitas pessoas, né? Não é comum em pubs americanos haver tantos atendentes. Hoje tinha pelo menos uns 10 garçons e garçonetes, quer dizer, já esperando também um pouco desse spring break político que deve acontecer aí. Exato, e muitas festas fechadas também, né? Festas para doadores, enfim, são eventos de vários níveis por aqui. Bom, Luciano, já caminhando para o final desse boletim, né? Lembrando que a gente vai fazer vídeos diários aqui da convenção, explicando o que está acontecendo, né? O que prestar atenção. Você tem algum destaque final aí para fechar esse boletim? Eu diria só, Rafael, que a gente precisa só para resumir para o nosso espectador o que importa aqui hoje. Em primeiro lugar, Trump virá, segundo fontes aqui da imprensa americana, ele virá hoje, né? Então a gente precisa ficar atento, ao discurso de Trump. Segundo lugar, vice. A gente conversou com pessoas aqui em frente ao fórum, em alguns outros pontos da convenção, e o grande assunto dessa convenção é o vice. Então vamos ficar atento a isso. De outro lado, eu diria também que vamos ficar de olho no Biden, como ele responde e como ele vai coordenar a investigação independente, do que permitiu que o Trump sofresse um atentado. Eu acho que são esses 3 pontos principais para olhar hoje, Rafael. Não sei se você tem alguma coisa a adicionar. Acho que é isso. E um terceiro ponto, talvez, é prestar atenção se, de fato, há um afinamento de discurso em temas como aborto, né? É uma questão que o Trump está um pouco em cima do muro ali. Ele defende um veto, ele defende que os estados decidam, né? O Trump não é a favor de um veto federal como muitos republicanos defendem. E é um tema que o Biden vai muito bem, né? Exato, o Biden tem uma posição clara, né? Ele defende o direito ao aborto no país todo e isso atrai votos, especialmente das mulheres, para ele. Bom, a gente vai encerrando por aqui então, temos um dia longo de trabalho ainda, né, aqui em Milwaukee, e fica o convite para você seguir as notícias da eleição americana pelo site da Exame, estamos postando coisas o tempo todo lá, e também no canal do WhatsApp, que já chegou a 50 mil seguidores. Obrigado a todos aí que nos seguem por lá. E para seguir esse canal no WhatsApp, tem o link aqui na descrição do vídeo e também você pode procurar por Eleições EUA 2024 dentro da lista de canais do WhatsApp. É isso, valeu Luciano, a gente fica por aqui e até logo mais.